Muito boa noite, seja bem-vindo. Esta é mais uma edição do Bancadas Parlamentares. Este que é o seu programa semanal de análise da atualidade político-parlamentar. E durante cerca de uma hora estaremos consigo a analisar aquilo que foi a segunda sessão extraordinária da Assembleia da República, referente a esta oitava legislatura. E também vamos lá mais para diante falar daquilo que tem sido ou que vem sendo os trabalhos da comissão mista, esta que está a preparar o diálogo político no país. Comigo em estúdio tenho os deputados Caifadir Manassa, a quem agradeço mais uma vez por esta presença, e também tenho o deputado Alfredo Magumice, que também endereço desde já os meus agradecimentos por mais esta presença. E para começar, iríamos mesmo exatamente com aquilo que foi o assunto que marcou a atualidade ao nível da Assembleia da República nesta semana que vai mesmo a terminar. É uma sessão que tinha como assunto principal esclarecimentos sobre a dívida pública. E a começar pelo deputado Magumice, o que é que achou daquilo que foi as informações prestadas pelo governo, tendo em conta aquilo que eram as questões que a sua bancada tinha elencado exatamente para esta sessão de esclarecimentos. Muito obrigado. Permita que antes agradeça ao soberano Deus e por via da STV saudar a todos os moçambicanos que neste momento nos vê. Indo concretamente para a questão que coloca, diria que sim, realizou-se a segunda sessão extraordinária da oitava legislatura da Assembleia da República de Moçambique. Um parto que foi muito difícil, tendo em conta as circunstâncias em que isto aconteceu. Como estava dizendo, foi sempre interesse da RNAMO e por via da sua bancada que todas as questões que inquietam a sociedade moçambicana sejam discutidas, sejam explicadas ao detalhe, tal que todos possamos ficar a saber. Esta sessão extraordinária surge após o pedido, como tínhamos vindo a dizer, o pedido primário da bancada parlamentar da RNAMO em requerimento em plena segunda sessão da Assembleia da República, em que pedimos que o governo viesse a explicar os contornos, primeiro para clarificar a informação que na altura estava a surgir. E na altura a bancada maioritária, usando a ditadura do voto, negou que o governo viesse. Mas depois de muita pressão, Deus é justo, depois de muita pressão internacional primeiro, nacional também, o parto acabou acontecendo. O governo da Frelimo foi assim obrigado a ir à Assembleia da República para explicar aquilo que inquietava. É verdade que há alguma informação que merece reparo, que merece alguma análise, mas mais do que isso, a questão agora permitiu-se que aquilo que o povo espera, aquilo que o povo quer, chegássemos a bom porto. Portanto, a bancada da RNAMO, ao pedir que o governo fosse, a ideia não era só mais uma explicação, era o uso do poder que a Assembleia da República tem para pressionar o governo, e, no sentido de não só haver clarificação, primeiro, mas também haver clarificação em torno da legalidade da dívida, tanto em que contornos a dívida foi contraída. E ficou claro, tanto o primeiro-ministro como o ministro da Economia e Finanças publicamente declararam que foi um erro, houve uma falha, houve uma violação flagrante da Constituição da República, no seu artigo 179, número 2, a linha P, não é? O governo a não pedir autorização. Mas também violou-se a lei orçamental, não é? daqueles anos. Então, ficou claro. Por via disso, o que falta agora, aliás, por conseguinte, neste momento houve uma unanimidade. Portanto, a bancada... Lá mais para diante vamos abordar exatamente essa posição que foi da unanimidade em torno da criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, eu só queria, concluindo, portanto, dar, de certa forma, alguma nota positiva àquilo que foram as informações prestadas, ou algo ficou por dizer? Não, repare que este é um governo que tu nunca sabes o que mais vem por detrás, né?
uma pessoa que mente uma vez pode mentir tantas outras vezes, né? Como pode ver, acho que os jornalistas também tiveram acesso. Os números que ali apareceram bastante redondos. Tanto quando se diz, por exemplo, de uma dívida bilateral, não é? Cerca de 1,8 ou 1,6 bilhões de dólares, ou 1.000 milhões de dólares. Quer dizer, não sabemos, mas sabemos que existe o caso da dívida do Banco de Moçambique, as infraestruturas que estão sendo erguidas aqui, na 25 de setembro, também é uma dívida. Não sabemos se está lá incluso ou não. Mas como dissemos, mentiroso é sempre mentiroso. Provavelmente hajam outras coisas. E permita mais que diga, provavelmente o próprio ministro de Economia e Finanças, há coisas que ele não sabe, porque é o que parente. Então, mente uma vez, ali já não há que confiar, mas da informação que trouxe, vai permitir que comecemos o segundo nível do trabalho. Portanto, ganhou-se aqui uma batalha, vamos continuar com a segunda batalha até que ganhemos a guerra. Exato. Deputado Caifadine, a sua análise, como é que viu essa informação que o governo permite ao termo partilhar com a Assembleia da República, tendo em conta aquilo que eram as vossas inquietações em torno desta questão da dívida? Bom, muito obrigado. Para a bancada parlamentar da Frelimo, foi uma nobre oportunidade que a Assembleia da República teve, que o povo moçambicano teve, em receber o governo na Assembleia da República para esclarecer aquilo que são os problemas que tocam com o assunto da dívida. É preciso perceber, é preciso ver que este assunto da dívida, quando foi levantado pela primeira vez no Parlamento, a bancada parlamentar da Renamo exigia que o governo viesse à Assembleia da República um dia para terminar a sessão anterior. E nós, a bancada parlamentar da Frelimo, com toda a serenidade, dissemos que não era possível, porque este assunto tocava com a vida do povo moçambicano, tocava com o país, era preciso que o governo estivesse preparado, o governo tivesse tempo para vir nos explicar com mais clareza, profundidade e percebermos de fato o que é que aconteceu nesta questão da dívida. Para nós, a bancada parlamentar da Frelimo, saudamos a coerência do governo, sentimos coerência por parte do governo, sentimos frontalidade por parte do governo, acima de tudo, responsabilidade e humildade. O governo veio dizer e responder claramente aquilo que eram as preocupações que o povo queria ouvir. As perguntas foram lançadas por Sua Excelência e senhores deputados, por exemplo, queriam perceber quem eram os acionistas e se esta dívida está a influenciar na questão do agravamento dos preços dos produtos básicos que nós sentimos nos últimos momentos. E o governo respondeu com muita clareza e o governo também mostrou a abertura de que não há nenhum problema, não há nada a esconder. Aquilo que toca sobre a dívida, se for o caso de responsabilização, a Procuradoria-Geral da República já tem aberto processos e se encontrar-se assunto que seja para responsabilização, os órgãos de soberania têm interdependência de poderes em termos de gestão, cada órgão, há um órgão que se responsabiliza. Neste caso é a Procuradoria e os tribunais, para o governo sempre estar aberto para dar aquilo que forem as dificuldades, que se acham que têm que ser as zonas de penumbra, que têm que ser clarificadas. O governo deu esta abertura de que está aberto. E a Assembleia da República, particularmente a bancada parlamentar da Frelimo, como um partido de massas, um partido que representa o povo moçambicano, o povo sempre clamou pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito. A Frelimo, na primeira intervenção que fez, feita por Sua Excelência... Esse é um aspecto que vamos abordar um pouco mais à frente. Queria que resumissem no seguinte aspecto, tendo em conta aquilo que eram as questões que a sua bancada entendia que ainda não tinham clareza, depois dessa aparição, depois dessas explicações está tudo devidamente claro. Para nós, iremos continuar a olhar para este assunto como um assunto que iremos levar aquilo que preocupa o povo. Se o povo não se sentir ainda confortado
como dizia o Sua Excelência Primeiro-Ministro, há abertura para mais perguntas, há abertura para todo tipo de trabalho, para qualquer que seja esclarecimento. Nós, a bancada parlamentar da Frelimo, imbuídos no espírito mais alto daquilo que é a nossa responsabilidade para com o povo, estaremos abertos para que damos a nossa contribuição no sentido de se esclarecer cada vez mais. Sim, volto a insistir, como bancada parlamentar estão satisfeitos com aquilo que foi, tendo em conta aquilo que eram as vossas preocupações? Bom, se nós fizemos a proposta de criação de uma comissão de inquérito parlamentar, é porque achamos que somos um partido de massas e o povo tem que se sentir confortado e nós continuaremos a seguir o assunto até onde for o conforto do povo moçambicano. Exato. Deputado Magomisse, um dos aspectos que gerou alguma divergência entre as bancadas tem a ver com a introdução destas dívidas na conta geral do Estado referente a 2015. Exatamente por que vocês acham que essa situação não deve acontecer? Ok, muito obrigado mais uma vez, mas eu vou chegar lá. Permita que faça uma breve explicação. O colega, quando diz que a Renamo requereu em tempo inoportuno, não é verdade. Não é verdade porque a primeira sessão de cada ano decorre de fevereiro a julho, tanto com um intervalo, o que significa que mesmo não faltava um dia, porque a Assembleia da República voltará a reunir-se para esta terceira sessão, o que significa que podia adiar-se o término mais um dia ou mais 2 dias, podia assim acontecer. Seria muito bem explicado. Agora, mas também permita que o próprio Ministro da Economia mentiu, e aqui também o deputado da Frelimo também está a mentir, ao dizer que a situação da dívida não influencia o custo de vida. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Por exemplo, para um produtor, para um agricultor que está em Chocwe, um país que é meramente importador, a capacidade que ele tinha de importar, por exemplo, um saco de 50 quilos de adubo, já não é a mesma. O que significa que a produção, por via disso, vai sair mais cara. Ao sair cara a produção para ele, também ao chegar no mercado vai ser mais caro. Por via disso, o custo de vida vai subir. É uma mentira, mais uma vez. Então, a função que influencia o custo de produção vai influenciar no custo do produto no mercado. Isso tem a ver com a disponibilidade de divisas. Não há divisas porque o país tem dívida. Quer dizer, isso vai influenciar, está influenciando muito e bem. Provavelmente ele não sinta, tendo em conta o conforto que ele tem, não pode sentir. Mas nos outros, o cidadão comum que não tem almofada, está a sentir muito bem. Agora, em relação à questão que coloca, se puder repetir, por que vocês acham que seria um erro? Ok, é um erro porque a Renamo não concorda porque, não a Renamo, aliás, antes da posição da Renamo, no dia anterior, a sociedade civil saiu em voz alta, em voz viva, a dizer não inclusão da dívida, não a transformação da dívida em dívida soberana. Isto é, não incluir a dívida na dívida do Estado. Portanto, a Renamo sendo o melhor interpretador dos interesses dos cidadãos moçambicanos, aqueles cidadãos sem voz, a Renamo não tem outra opção senão concordar. É o que o povo que nós vamos fazer isso. A razão é muito simples. Dissemos, aquela dívida é ilegal. Sendo ilegal, não é justo que seja legalizada. Quer dizer, tu não podes não podes resolver um crime cometendo outro crime. Não é assim como se faz. Neste momento, começamos um passo, o governo já veio explicar, já disse que cometeu um erro, e agora é permitir que possamos identificar onde é que se cometeu o erro. É onde sabemos, mas onde é que foi buscado o dinheiro? Qual foi a trajetória que o dinheiro seguiu? Parou aonde o dinheiro? Será que os 30 barcos, ou 41, ou 20 barcos, custaram exatamente aquele valor? Ou houve outro destino do dinheiro? Dali haverá uma questão provavelmente podemos chegar à conclusão que o dinheiro nem todo foi gasto para comprar os barcos. É possível ainda recuperar o dinheiro e devolvê-lo. Mas, afinal de contas, já incluímos o dinheiro na conta do Estado. Estaremos a cometer um erro. A segunda questão, tem uma empresa que devia ainda fazer um contrato com as empresas produtoras de gás e de petróleo. Ainda não fez o contrato. O que é que fez? A tal base, não sei, a base naval não foi construída. Onde está o dinheiro? Significa que o dinheiro que compraria os equipamentos
existe esse dinheiro. E por que o dinheiro o Estado tem que pagar um dinheiro que existe? Vamos buscar o dinheiro, ou investimos de forma legal, ou então devolvemos o dinheiro. Então, não é o tempo da gente chegar a esse ponto, não é por ali. Portanto, a Renamo, o povo ganhou o primeiro passo de reconhecer que o governo da Frelimo cometeu um erro. Essa é a primeira batalha que ganhou. Agora vamos à segunda fase, saber como é que fazer o tracking, a seguir como é que foi desembolsado o dinheiro, quais foram as vias em que o dinheiro chegou. E mais, o dinheiro não chegou no Banco de Moçambique. Quer dizer, é um dinheiro que não chegou no Banco de Moçambique, mas os moçambicanos devem pagar. Em nenhuma parte do mundo. Então, estas razões todas permitem dizer que existem ainda inúmeras muitas sombras. A razão pela qual a construção da comissão, que vai ter um trabalho árduo. Exato. Deputado Caifadinho, o que lhe parece essa questão? É fundamental ou não, nesta altura, que essas dívidas sejam inclusas na conta geral de 2015? Faz alguma diferença para aquilo que é o passo seguinte que se pretende dar? Bom, se calhar permita-me aclarar o que o colega dizia, não é? A única coisa que eu disse aqui é que este custo de vida que está a acontecer hoje é uma conjuntura internacional. Os preços em todo o mundo, neste momento, os preços dos recursos naturais, os recursos energéticos baixaram significativamente e isso faz com que o custo de vida aperte. Isto não é só em Moçambique. Agora, eu em nenhum momento disse que não iria influenciar o custo de vida a questão da dívida. E é preciso perceber que quando a Renamo puxa a dizer que deveria se discutir, no dia que a Renamo pede, dia seguinte queria discutir, a Renamo não estava preparada. Mesmo para este debate mostrou claramente que a Renamo não estava preparada. A Renamo veio mais para fazer ataques a pessoas, a colegas, ataques pessoais, enquanto estávamos ali para discutir um assunto sério e sensível, em que o governo veio com uma abertura clara para que fizéssemos tudo aquilo que fossem nossas perguntas. Eu acho que o povo viu claramente a atitude da Renamo particularmente, que era mais atacar colegas ali dentro, em vez de discutir-se o assunto da dívida, enquanto a bancada parlamentar da Frelimo estava a fazer perguntas claras sobre a questão da dívida e deu uma proposta clara sobre a questão da dívida, que esta proposta consubstancia aquilo que é o anseio do povo moçambicano, porque o povo diz que a Assembleia da República deve criar uma comissão parlamentar. E é esta a mensagem que a Frelimo trouxe. E agora indo para a sua pergunta... Faz alguma diferença incluir ou não essa dívida na conta geral de 2015? Não, de qualquer das formas, esta situação, o governo é avalista na questão da dívida. Quem fez esta dívida são empresas. Mas há um avalista. É como um cidadão, quando vai ao banco, aqui em Moçambique, um cidadão comum vai ao banco, às vezes o banco pede-te para ter um avalista, se não tens condições. Neste caso, são empresas moçambicanas que foram pedir um financiamento e que o governo é avalista. E nós sentimos-nos mais confortados em sentir que o governo está por cima das empresas, no sentido de fazer-se reestruturações, no sentido de as empresas fazerem todo aquilo que é o seu esforço, no sentido de serem as próprias empresas a pagarem esta dívida. Isto é que é o importante. O governo deve estar por cima das empresas e as empresas devem pagar esta dívida. Exato. Nesta altura, junta-se a nós o deputado Fernando Bismarck, antes mesmo de passar para o deputado Magomice, junta-se a nós nesta altura o deputado Fernando Bismarck, que pronto, eu ia colocar a seguinte questão, olhando para aquilo que houve um consenso, pelo menos ao nível das três bancadas, num aspecto, ao nível das discussões que aconteceram nesta semana. A criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Lembro-me há dias, quando falava numa reportagem aqui que passou pela STV, dizia que o Parlamento teria uma oportunidade soberana de mostrar aquilo que deve ser a sua postura normal. Como é que viu esta questão deste consenso? Surpreendeu-lhe? É exatamente isto que esperava? Bem, muito obrigado. Bem, boa noite em primeiro lugar. Dizer que surpreendeu-me de alguma forma uma bancada ter assumido
o protagonismo sobre um projeto estava depositado na Assembleia da República. A questão da Comissão Parlamentar de Inquérito é um projeto submetido à Assembleia da República em abril. E a Presidente despachou e todos os deputados têm acesso ao projeto a direito à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, é positivo na medida em que julgamos nós que esta Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar as dívidas do país colheu largo consenso entre as bancadas. Mas, portanto, é falta de honestidade intelectual quando uma bancada assume como a proponente de um projeto que já foi distribuído pelos deputados, um projeto cujo proponente é o Movimento Democrático de Moçambique. Portanto, de facto, abre-se um caminho de esperança para os moçambicanos, uma perspectiva em que a Comissão Parlamentar de Inquérito responde a uma inquietação da população. Portanto, quando nós fomos ao nosso círculo eleitoral, o que as pessoas perguntam é que fala-se de uma dívida pública, fala-se de um governo cessante, um presidente cessante que está vivo, está aqui em Maputo. As pessoas perguntam por que é que a Assembleia da República não chama o antigo Presidente da República para ouvir? Por que é que não chama o anterior governo para ouvir? Em termos regimentais, não é possível chamar o antigo Presidente da República, mesmo o nosso colega, antigo Ministro, que é agora deputado, Manuel Changas, não pode ser chamado à luz do regimento, não é possível. Mas a partir de uma Comissão Parlamentar de Inquérito é possível, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes específicos. Pode ouvir o governo em exercício, mas também pode ouvir os anteriores membros do governo do presidente Guebuza. E nós pensamos que uma Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar, porque já há referências que nós colocamos, vai averiguar os contornos da dívida, o montante, a legalidade em que foi aplicado este dinheiro. É muito dinheiro, estamos a falar de 2,3 bilhões de dólares e, finalmente, também prevê, depois de todo o trabalho feito, também tem de haver a responsabilização, mas temos que também olhar para a Comissão ou uma auditoria forense para ajudar-nos portanto, a encontrar todas as teias de corrupção que estiveram em volta deste negócio que lançou na lama. Olha, William, eu tenho que lhe dizer o seguinte: neste momento, uma das maiores cóleras deste país chama-se dívida pública. Dívida pública vai condicionar portanto, o crescimento da economia. Sabe muito bem que as empresas fecharam portas e esta dívida pública com garantia do Estado. Muitas empresas fecharam portas, muitas empresas não têm capacidade para importar produtos, por causa das restrições que o Banco de Moçambique portanto, aprovou, e também esta dívida pública está a condicionar, de certa forma, portanto, para o próprio crescimento da nossa economia. Nós pensamos que com a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma auditoria forense poderá devolver, em primeiro lugar, a confiança dos moçambicanos, a confiança, portanto, dos bancos internacionais, da comunidade internacional, dos nossos parceiros, e também poderá culminar na responsabilização, porque, em primeiro lugar, é preciso dizer e reafirmar, até porque o próprio governo assumiu, esta dívida é ilegal. Primeiro, viola a Constituição da República, porque foi contraída. Se as pessoas usam um termo, o governo usa, não partilhou com o governo, não se pode partilhar. A Constituição da República, na linha P do número 2 do artigo 179, não fala de partilha, mas sim fala de uma autorização, que é uma competência exclusiva da Assembleia da República, e ao violar a Constituição da República tem de haver, obviamente, sanções para aqueles que prevaricaram, violaram de forma flagrante a Constituição. Por outro lado, exato, mesmo para concluir, o fato de termos uma empresa, a Proíndicos, se calhar muitos não sabem, a Proíndicos é uma empresa de segurança para garantir o patrulhamento, a segurança da plataforma de gás. Portanto, a empresa endividou-se em cerca de 622 milhões, fala-se agora de 900 milhões de dólares, para constituir uma empresa que seria
a guardiã da plataforma, mas o que acontece é que endividou-se sem garantias reais se teria um contrato com as multinacionais. A empresa não está a operar porque não tem um contrato com as multinacionais. A MAM, que é a MAM, que devia reparar os barcos, os meios que estariam ao dispor desta empresa de segurança, não está a operar porque a empresa Proíndicos não está a operar. Logo, as duas empresas não têm capacidade para pagar as suas dívidas junto a bancas, junto a Credit Suisse, junto a VTB da Rússia. O que quer dizer é que as garantias emitidas pelo Estado serão acionadas, obviamente. E a serem acionadas terão um impacto nefasto na economia. Deixa-me ouvir o deputado Magomisse. A entrada desta segunda sessão extraordinária, a sua bancada também tinha dúvidas que poderia haver algum consenso ou poderia haver algum apoio por parte da bancada maioritária de uma comissão parlamentar de inquérito para esta questão. Ficou surpreendido com o posicionamento da bancada maioritária? Não. Eu explico por quê. Isto aqui é uma questão, passa a expressão, terrível. Este governo não tem outra alternativa senão seguir o que o povo quer. É verdade que, usando a ditadura do voto, negou-se a explicação na altura, mas durante esses 30, 40 dias, a conjuntura nacional e internacional mudou nefastamente, tal que a pressão nacional e internacional não dá outra saída. Aliás, eu até podia adiantar, numa sociedade civilizada, tanto o ministro das Finanças, Economia e Finanças, como o primeiro-ministro, deviam ter se demitido também. Essa seria a primeira consequência que devia haver. Porque a pressão que existe sobre isto aí não permite fazer. A Frelimo tentou resistir, mas acabou percebendo que a razão está do lado do povo. A razão está do lado da Renamo. Não tinha outra alternativa senão se juntar à maioria. Fez o que fez. Tanto cedeu e acabou concordando com a criação da comissão de inquérito. A Frelimo juntou-se à pressão do povo. Exato. Deputado Caferin, mesmo para encerrar este assunto, estamos mesmo quase em cima do intervalo. O voto, o apoio que a sua bancada deu à criação de uma comissão parlamentar de inquérito foi mesmo por uma questão de falta de outras opções ou foi mesmo uma iluminação de que aquela era a única opção existente? Bom, é preciso perceber que a Frelimo, o seu slogan é que a Frelimo é a força da mudança. A Frelimo adapta-se a todo o tempo como partido de renovação. A Frelimo adapta-se àquilo que são as preocupações das massas. E a preocupação das massas, do povo moçambicano, é que a Assembleia da República tomasse uma decisão que desse luz a este povo, sentisse que de facto há uma preocupação. E a nossa preocupação foi que o governo deveria vir ao Parlamento e o governo veio ao Parlamento. Quando o colega Magomisse diz aqui que numa sociedade civilizada, eu acho que numa sociedade civilizada, como ele está a dizer, não existe nenhuma sociedade civilizada onde tem deputados da Assembleia da República e tem homens armados no mato do mesmo partido. Quer dizer, se nós falamos de sociedade civilizada e queremos de fato usar a sociedade civilizada e usar a Constituição da República, a Constituição da República é clara sobre os pressupostos, mas o importante aqui é que a Frelimo assumiu aquilo que é o seu papel desde a sua criação. Fazer com que a coisa pública seja sempre bem gerida. E quando há alguma preocupação do povo, que alguma coisa não está bem, a Frelimo sempre assume o seu papel. Por isso, demos a proposta da criação de comissão parlamentar de inquérito e a plenária da Assembleia da República é soberana. Sobre o que foi submetido, ainda não foi debatido, mas nós fomos à plenária da Assembleia da República e demos o nosso parecer sobre esta situação. Está certo, muito obrigado. Fizemos assim a primeira parte deste programa. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos logo a seguir para dar continuidade ao programa de hoje. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias.
stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito bem-vindo, estamos na segunda parte do Bancadas Parlamentares e nesta fase vamos analisar aquilo que tem sido os contornos do diálogo político que está a ser preparado ao nível de uma comissão mista constituída por figuras indicadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e pelo líder da Renamo, Afonso Dhlakama. E para o efeito vou pedir à minha realização para que passe uma curta matéria que foi preparada exatamente para ilustrar aquilo que foi a sessão da comissão mista ao longo desta semana. Depois de avanços importantes no diálogo, a equipa do governo e da Renamo concluíram a reunião de quarta-feira sem consenso. José Manteiga, chefe da delegação da Renamo, diz que a agenda ainda não está pronta para ser discutida entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. Jacinto Veloso, que chefia a equipa do governo, tem outro entendimento. O mais prudente e o que pode tranquilizar aos moçambicanos, a Renamo e Sua Excelência, Sr. Presidente Afonso Dhlakama, de que, de fato, haverá um diálogo aberto, franco e sincero, entendemos que estes pontos da agenda consensualizados deverão ser primeiro debatidos em sede de delegações que vão proceder às negociações. E só depois virão os nossos presidentes para estabelecer com o seu cunho, o seu punho, aquilo que serão as balizas para uma paz duradoura e uma paz permanente. O governo acha que todo o início do grande caminho para a paz e reconciliação nacional deve iniciar com um encontro de alto nível entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo. Existe aquela agenda que já foi aqui apresentada, que confirmamos, em que há 2 pontos apresentados pela Renamo e 2 pontos apresentados pelo Governo, e é nossa convicção que é este encontro que vai definir a forma como a Comissão, esta ou outra, deve trabalhar para apresentar as soluções
para a paz e reconciliação nacional. Um outro ponto de discórdia tem que ver com os mediadores do diálogo. Enquanto a Renamo diz ser importante a sua presença na mesa de diálogo, o governo diz que os moçambicanos são capazes de resolver os seus próprios problemas. Pois é, ficou aqui o essencial daquilo que foi a sessão da comissão mista ao longo desta semana. E pergunto a si, deputado Fernando Bismarck, estas divergências a esta altura eram de esperar? Está surpreendido? Ou de fato era alguma coisa que julgava que a qualquer momento pudesse acontecer? Bem, eu fui profético quando fomos chamados a um debate aqui na STV, que eu até usei uma gíria desportiva, que dizia, com esses dois beligerantes na mesa de negociações, excluindo o Movimento Democrático de Moçambique, excluindo uma parte, uma franja da população, uma franja do povo moçambicano que elegeu os deputados que estão representados no Parlamento em nome de um partido, era previsível o prognóstico desta partida de futebol. Uma partida que sairia empatada, nesta altura em que a economia está estagnada, nesta altura em que a economia, sabe que nos distritos, nas províncias depois de Maputo, vive-se através de comércio informal. É um comércio que é, digamos, abastecido com esta transitabilidade, a circulação normal de pessoas e bens ao longo da Estrada Nacional. Portanto, nós já antevíamos que era importante marcar golos para a paz, para a concórdia, para a inclusão. Já era previsível porque são dois grupos que já tiveram 130 rondas, não chegaram a um consenso. Portanto, mais uma vez, é importante que o debate nacional em assuntos nacionais que mexem com o povo temos de ser envolvidos. Não só envolvidos enquanto partido político, mas também envolvermos as forças vivas da sociedade, que têm uma palavra a dizer. Não podemos confinar ou privatizar para duas pessoas um assunto que mexe com todos nós. Portanto, o assunto nacional sobre a paz deve ser discutido pelos moçambicanos e não dois grupos que nunca se entenderam. Agora, permita-me só fazer um reparo sobre, desculpa recuar, a questão da Comissão Parlamentar, é falta de honestidade. A Comissão Parlamentar é um projeto que a Presidente autorizou, despachou para a Comissão de uma forma para muito as bancadas. Agora, voltando a esta questão do diálogo político, o diálogo político nos moldes, neste formato atual, entre dois grupos do governo e também de outro partido da oposição, não vai resultar em nada, antes pelo contrário, vai agudizar o clima de desconfiança em Moçambique. E há um diálogo aqui, mas há mortes, há disparos, há pessoas que estão a morrer, as duas forças, os dois beligerantes estão a fazer estragos no teatro da guerra e temos que rapidamente nos reencontrar, nos reconciliarmos efetivamente para partirmos para um caminho da paz, uma paz efetiva. Mas também a Assembleia da República tem um papel a desempenhar, porque não podemos deixar o debate nacional como este sobre a paz para dois grupos fora de um órgão de soberania, que é um palco privilegiado da democracia, que seria a Assembleia da República. Eu acho que a Assembleia da República jogaria um papel preponderante para a busca da paz e a concórdia entre os moçambicanos. Deputado Macomice, o que é que efetivamente, na sua opinião, está em causa ao nível, pelo menos, desta comissão, para que os consensos, de fato, aconteçam e que, de uma forma mais rápida, efetivamente concluam o seu trabalho e se dê seguimento a este encontro ao mais alto nível? Muito obrigado mais uma vez. A questão essencial aqui, como já temos vindo a referenciar, é a confiança que foi quebrada. Foi quebrada uma confiança e, por via disso, dificilmente os caminhos estão sendo usados possam não ser válidos. Mas permita, antes que eu faça uma breve explicação. A Frelimo acha que tem que começar-se do topo da pirâmide
as negociações, isto é, entre o Presidente da Câmara e o Presidente Nyusi, e depois por isso vai descendo a base. Eu acho que estamos a ser controversos. O próprio país tem experiência nisso. O general Jacinto Veloso negociou os acordos de Lusaka. Ele sabe bem. Ele começou os acordos e só no dia 7 é que apareceu o Presidente Samora para ratificar. Essa é a experiência que o país tem. O presidente Jacinto Veloso o general Jacinto Veloso esteve envolvido nas negociações de acordo em Comate. Esteve envolvido. E só apareceu o presidente Samora para ratificar o acordo. Sabemos também da guerra da democracia. Houve as negociações em Roma, começaram onde começaram, levaram 2 anos. E mais tarde o presidente da Câmara e o presidente Chissano apareceram nos últimos momentos para ratificar os acordos. Agora, recentemente, em 2014, também foi a mesma história. As negociações começaram de base até ao topo. Recentemente esteve cá o presidente internacionalmente, o presidente de Botsuana, chegou, foi diretamente à sala para assinar um acordo bilateral entre o seu país, entre Moçambique e Botsuana. Será que aquele tempo que esteve reunido com o presidente Nyusi foi suficiente para discutir até o pormenor daquele acordo? Não. Houveram acordos de preparação, do nível mais pequeno, desde o nível técnico, a subir até o nível político, até o nível de chefias de Estado. Então, mesmo a nível internacional, podemos ver as negociações nas Nações Unidas, na União Europeia. Sempre as coisas começam dos níveis mais baixos. Vão se limando, vão se estreitando, até que se chegue. Aliás, a nossa experiência nacional também mostra que os acordos ou os encontros de alto nível não viabilizam coisas. Se lembram, o início dessa legislatura foi bastante perturbado. Por quê? Porque a Renamo não concordava que os seus deputados tomassem posse. O presidente Nyusi convidou o presidente da Câmara para o encontro. O presidente da Câmara assim aceitou. Interrompeu a visita que fazia ao longo do país, veio ao encontro. Conversaram. Depois disso, o presidente da Câmara deu instruções, saído do encontro, o acordo, deu instruções para que a sua bancada e as assembleias provinciais tomassem posse. Assim foi feito. O presidente Nyusi não cumpriu com a promessa. E onde estamos? Como é que é possível que depois dessas experiências todas possamos inverter a pirâmide? Não funciona. E mais, aqui há uma questão. O presidente da Câmara, quando é invadido a sua casa na Beira, vinha também para este encontro. Falava-se do encontro de alto nível. Ele sai, depois do ataque das matas, chega na Beira e a sua casa é invadida no dia seguinte. Portanto, aqui há uma série de coisas, de episódios que não permitem que assim seja, não só do ponto de vista de experiência, mas também do ponto de vista de confiança. Pede-se também, aliás, um dos pontos de discórdia é a presença das terceiras partes, que para a proposta da Renamo, que se sabe, é a União Europeia como coordenadora da mediação, a África do Sul, que é a potência regional, a Igreja Católica, que talvez pode indicar a Igreja Católica de Moçambique. E eu acho que a Frelimo o que pode fazer? Não concordo com esses mediadores. Faça outra proposta. Esta é a proposta que vem da Renamo. A Frelimo pode fazer outra proposta. Se quer trazer a Rússia, pode trazer a proposta. Neste momento, os pontos de discórdia são os mesmos. Infelizmente, como havíamos dito noutra altura, a carta que o Presidente da República endereçou ao Presidente da Renamo dava a indicação de pelo menos ter sido removida a barreira da presença de mediadores internacionais de terceiras partes. Mas na mesa de diálogo estamos a ver que há aqui uma renitência, uma persistência de que não há aqui. Mas Deus é justo, queremos que a Frelimo há de vir a verdade mais uma vez, há de saber, há de ouvir do povo. Mais uma vez, a semelhança de ter aceito ir à Assembleia da República para explicar a dívida, também há de perceber que o povo vai exigir que a paz não pode não existir, porque não há aqui como terceiras partes. Mais uma vez, tenho esperança e fé que assim a Frelimo vai aceitar. Deputado Caifadine, o que é que se lhe parece, o que é que efetivamente está em causa aqui ao nível da Comissão para que os avanços que esperávamos que fossem rápidos e viabilizassem o encontro ao mais alto nível estejam ainda a ser titubeantes a acontecer? Bom, eu sempre disse neste debate que era céptico sobre
a Renamo que temos como partido político e a Renamo que temos no mato. Enquanto nós continuarmos com esta forma de ser e estar, nós teremos sempre problemas. Quem orienta os ataques, quem orienta a bancada, quem orienta tudo o que deve fazer é uma e única pessoa, Afonso Macacho Marceta de la Cama, que é o líder da Renamo. Este líder da Renamo é que tem que sentar neste momento com o presidente da República de Moçambique, a abertura que Sua Excelência o Presidente Inhosse teve e deu, e ir dizer de fato o que é que ele quer. E esses dois líderes orientarem o que tem que acontecer. Porque nós não podemos passar a vida a ser chantageado, um Estado ser chantageado com uma força política com representatividade parlamentar. Mostrou claramente, aqui o colega falava dos acordos de Lusaka, falou de vários acordos que aconteceram anteriormente. Provavelmente sejam esses os patrões da Renamo que estão a orientar neste momento que a via a seguir é esta. Mas a via a seguir é que, para terminar, para haver paz neste país, o presidente da Renamo e a Renamo tem que fazer uma introspeção e saber que não há nada que está acima das vidas do povo moçambicano. A STV passou uma peça há dias que foram atacadas pessoas e diziam que esses que estão lá a conversar no Maputo, nós não temos nada a ver. Então, aquele que está lá no mato a atacar, que tem nada a ver, é que tem que vir aqui falar. O problema é que nós temos aqui no Maputo, nas conversações, os deputados da Assembleia da República da Renamo, e nós temos dito sempre isso, a instigar aquela gente a permanecerem lá no mato. E eles aqui na maior tranquilidade. É preciso que os deputados da Assembleia da República, por parte da Renamo, saibam que aqueles compatriotas que estão a viver lá no mato precisam também da tranquilidade que Vossas Excelências têm. Precisam que os seus filhos também vão à escola. Nós não podemos ter compatriotas nossos a serem instigados a ficar com armas, porque há um grupo da Renamo que quer continuar tranquilo e a viver numa tranquilidade na Assembleia da República, no conforto. Porque a Renamo, que está na Assembleia da República, já percebeu que enquanto não tiver a Renamo, que tem armas lá no mato, deixam de existir como partido político, porque não tem um projeto político. Porque se tivessem um projeto político para este povo, não fariam senão assumir que, neste momento, o único condicionalismo é o presidente da Renamo vir sentar com o presidente da República, fecharem-se numa sala, trocarem impressões sobre o povo que os dois dizem, que o líder da Renamo diz que também está a dar coisa por causa do povo. Eles têm que se encontrar-se, o líder da Renamo tem que vir a um Estado instituído, a um presidente da República, a uma Assembleia da República, a órgãos de Estado instituídos. A Renamo tem que perceber que não podemos continuar a matar pessoas, a chantagear o funcionamento normal das instituições, porque os deputados que estão aqui no Maputo acham que tem que ter aqueles homens lá com arma para eles continuarem a viver tranquilo. Não podemos admitir, não devemos continuar com isso. A Renamo tem que perceber que a vida do cidadão, a vida do homem é um bem precioso e este país precisa de parar com os ataques para haver tranquilidade, para a população produzir, para a população continuar a fazer transitabilidade, para este país crescer. Enquanto continuarmos com aquele tipo de... A única pessoa que pode vir para aqui conversar e dizer parem de fazer atentados é o líder da Renamo. Não é o presidente do Botsuana, não é o presidente de onde qualquer que seja. É o líder da Renamo que tem responsabilidade de parar com os ataques que ele está a fazer contra a sociedade moçambicana. Exato. Deputado Fernando Bismarck, há uma questão que tem sido recorrente e nós também não nos cansamos de colocar. Estamos a dar sinais de diálogo, as duas partes dizem-se comprometidas exatamente com o diálogo como forma, como solução única de resolver o problema da paz no país. E há 2 ou 3 semanas, cada parte também veio ao público a pedir uma e outra que cesse as hostilidades. A questão que coloquei é possível estarmos a dialogar seriamente e ao mesmo tempo estejamos a guerrear-nos em alguns pontos deste país, estando todos cientes que é fundamental que as hostilidades cessem, mas que efetivamente não estejamos a dar nenhum sinal efetivo para que essa hostilidade efetivamente cesse. Bem,
principal problema neste momento, quando estava a formular a sua pergunta, dizia os dois. Enquanto continuarmos a bipolarizar o diálogo político, o prognóstico vai ser o falhanço. Isto está claro. Porque há um campo aqui de desconfiança muito grande que tem que ser resgatado. Mas também julgamos nós, enquanto bancada parlamentar, que o atual formato, o facto de ter sido constituída uma equipa de fora, também pode não produzir resultados. Eu acho que a Assembleia da República, sendo o palco privilegiado de consensos da democracia, devia chamar a si o debate nacional sobre a paz. Mas para que o Parlamento chame a si esse diálogo pela paz, passa necessariamente por quê? Passa por uma iniciativa do próprio Parlamento? Não, mas exatamente por quem? Neste momento, eu acho que, primeiro, podia ter a Assembleia da República assumir o papel, assumir a iniciativa, mas também o Presidente da República pode mandatar a Assembleia da República portanto, a tomar, digamos, o protagonismo neste diálogo político. Porque a Assembleia da República permitiria a inclusão, porque é a casa onde se confeccionam as leis, porque o que vai acontecer é que este diálogo, as referências todas estão a ser chamadas à mesa, depois vai culminar com uma produção legislativa que irá ao Parlamento. Se calhar virá um pouco distorcida, depois temos que fazer de novo, chamar. Por que não devolver, digamos, o papel da Assembleia da República, levar este debate de um assunto tão importante como a paz para a Assembleia da República? Eu penso que o formato em si também é errado, o fato de excluir, e que não há outra previsão de que estas duas forças, como a gênese militar, amanhã entendam-se que já chega, não vamos nos digladiar. Mas é importante chamar a razão. Há uma questão que levantava aqui, que também tem um pouco a ver com o que o deputado Magomici falava, que é a questão da confiança. Quando a Renamo defende a inclusão de mediadores internacionais, na vossa opinião, como é que vê isto? Acham que a presença de mediadores externos pode ou não trazer a confiança necessária? Sim, em parte pode ter a sua razão, mas a primeira base é a inclusão, porque temos que nos incluir internamente. Porque não vamos excluir uma força representada no Parlamento, depois ir buscar mediadores. Mas, de facto, há um clima muito alto de desconfiança, por culpa da ferrugem que não permite a máquina da justiça até funcionar. As instituições de Moçambique, elas existem, mas não funcionam em pleno, porque estão comprometidas a uma amarra, digamos, esta influência que o partido no poder tem sobre as instituições. Se tivéssemos uma justiça a funcionar, as instituições a funcionar em pleno, obviamente teríamos alguma base para dizer que é possível resgatarmos entre nós a confiança. Mas mais do que chamar mediadores, temos que começar aqui ao nível interno a incluir a terceira força política, porque é um ator válido, é um ator importante para também discutir sobre a paz. Não só as três forças políticas, mas temos uma sociedade civil cada vez mais ativa e proativa. Podia ser chamada também a discutir, a dar o seu contributo sobre esta paz. E também, obviamente, que tem de haver vontade política, a maior responsabilidade recai sobre o Governo. O Governo tem todas as ferramentas, tem toda a máquina para resgatar a confiança, para que o diálogo que está em curso produza resultados, porque não podemos chamar para o diálogo enquanto temos um contingente também no terreno. Mas há uma coisa que permita-me dizer, só para concluir, é que quem está a sofrer com isto tudo é o povo. Nós temos que buscar o mais urgente possível o entendimento para devolver a paz. Há muita gente que está a morrer. Desde a primeira hora chamamos a atenção que a nossa flora, portanto, os nossos campos de produção iam se transformar em cemitérios clandestinos. E não fugimos muito, porque aqui ouvimos as valas comuns, corpos espalhados pelas matas. É urgente devolvermos a paz para que a economia volte a crescer. Nós temos recursos suficientes para que Moçambique saia da dependência, mas é importante que alcancemos a paz
o mais urgente possível, mas essa paz passa necessariamente pela inclusão, por reconhecermos o outro. Nós somos a terceira força política neste país, estamos representados no Parlamento, não podemos ser ignorados. Exato. Deputado Magomice, como é que vê esta questão da necessidade do Parlamento ser mais interventivo nesta questão da paz? Muito obrigado. Às vezes há coisas que só dão para rir. O colega Bismarck fala aqui de... eu nasci nas zonas rurais. Normalmente, quando os homens vão à caça, levam um cão. Mas quando voltam em casa, o que come carne é gato. Então, eu acho que o MDM está demasiadamente mimada. Tem que ir à caça para comer cão, para comer carne, sob pena de viver de ossos. 1, 2... o colega Bismarck, o MDM, deve parar de falar de gênese militar. Porque o pai do Davis Simango, o pai de Lutero Simango, seu chefe da bancada, e o seu presidente, seu chefe da bancada, o reverendo Urias Simango, pastor, deixou a Bíblia, foi pegar a AK-47 para lutar contra o colonialismo português, não sabia. Então, a gênese dele, de AK-47, meteu também nos filhos, onde você está a seguir. O reverendo Urias Simango deixou a batina de pastor, de reverendo, foi por fardamento para lutar contra o colonialismo português. Por quê? Não haviam condições. Então, vocês não venham aqui mimados, vão à luta, gente. Agora, eu também estou a ver aqui que, afinal de contas, o colega Cafadir tem uma dose muito alta de ignorância. Ele é deputado antigo, mas ele não percebe o que está acontecendo neste país. Ele fala de ataques. Quem começou a falar a atacar? Nós nos lembramos aqui dos ataques do dia 9 de setembro. Mas eu vou para lá. Voltando exatamente à questão que lhe colocava. O tempo já não nos permite. Não. Como é que olha a questão da intervenção da Assembleia da República, chamar assim a necessidade de discutir a paz? Ele estava agora a exigir que o MDM submeteu uma proposta da comissão de inquérito. Faça o mesmo. Requer para o presidente da Assembleia da República. A Assembleia da República vai deliberar. Se passar o diálogo à da Assembleia, caso não, as coisas vão ter que ficar assim. Mas vai ser um este é o vosso assunto. Portanto, são dois beligerantes como gênese militar. Agora, o colega aqui, mais urgente, uma dose muito de ignorância. Não está a perceber nada do que está acontecendo nesse país. Vem aqui, não sei, falar de Las Muras. Quem começou com ataques foi a Frelimo. O último ataque que a Frelimo fez ao presidente da Câmara foi no dia 9 de outubro de 2015. O homem na sua casa, o homem vinha para o diálogo. Como é que esta pessoa vai sair de Gorongosa para aqui? Aliás, na semana passada, a STV gravou isso, ele a dizer, estava sendo bombardeado. Não é porque o homem não quer. O homem quer, mas que hajam condições. As condições quais são? Que haja aqui conversações, diálogo, primeiro, a começar pelas equipas mistas. Segundo, que haja aqui a presença de mediadores. Nós estamos a dizer que o presidente do Botswana, quem tem patrões, quando houve a dívida de Moçambique, vocês da Frelimo negaram a ir explicar na Assembleia da República, correram para a FMI, Estados Unidos da América. O vosso presidente correu para a Europa, Bruxelas. Eu explicar aqui, não há patrões. Estamos aonde, afinal? Está certo. Deixa-me ouvir o deputado Caifadinho, mesmo estamos em cima da hora. O que é que se lhe parece esta necessidade que praticamente não é de hoje? O MDM tem sido recorrente com essa insistência de que o Parlamento tem que ser mais interventivo na questão da paz. Como é que olha para essa questão e como é que exatamente isso pode ser feito? Bom, eu acho que sobre a questão do Parlamento ser interventivo, mesmo nós, a bancada parlamentar da Frelimo, temos dado o nosso contributo. Nas nossas intervenções temos falado sobre essa questão. Preocupa-nos bastante a questão da paz. Eu concordo que o Parlamento tem que ser interventivo e a intervenção do Parlamento é aquilo que estamos a fazer. Mas o problema é que temos uma bancada na Assembleia da República que tem homens armados. Esta bancada é a bancada da RENAM. Então, isto aí é onde está o problema. Por quê? Nós, numa sociedade onde a Constituição da República deve ser respeitada, esta Constituição da República que nós estamos hoje, que rege o país, a RENAM aprovou por consenso e unanimidade. E a RENAM leu aquela Constituição. Tinha seu grupo lá.
E vem claro que nenhum partido político pode criar ordem, quer dizer, desordem no país, usando força para chegar ao poder. A Renamo sabe disso. A Renamo conhece muito bem a Constituição, está a violar sempre e ciclicamente. O único problema que temos e o único desafio que temos, nós temos uma Frelimo ponderada. Uma Frelimo que o único anseio para a Frelimo são massas, é o povo, é a convivência do povo pacífica. Por isso a Frelimo sempre tem esta abertura, no sentido de nós como povo, desde a sua gênese criadora até hoje, a Frelimo. Por isso diz, presidente da Renamo, venha dialogar, venha aqui sentar com o